14 anos. Treze. Todos acharam? Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, como havia amado o seu que estava no mundo, amou até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas que havia saído de Deus e que ia para Deus. E levantando da ceia, tirou a estelete e tomando a toalha, cingiu-se, e depois a água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar com a toalha com que estava cingido. E aproximando, pois, Simão, Pedro, que ele disse: Senhor, tu não lavarás os meus pés. E respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabeis agora, mas saberás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não lavar, não te partes comigo. E disse Pedro: Senhor, não lave somente os pés, mas as mãos e a cabeça. E disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não há necessidade de lavar senão os pés, mas todos estão limpos. Ora, vós está limpo, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair, por isso disse: nem todos estão limpos. Pode sentar. Pai do Senhor, irmão. A paz, boa noite, Deus abençoe. Antes de a festa da Páscoa, Jesus já estava com a consciência que era hora de sair desse mundo, e ele veio do Pai e ia retornar para o Pai. Mas o interessante é que ele amou os seus até o quê? Os filhos. Jesus disse: todo aquele que o Pai me deu, nenhum se perdeu, a não ser o filho do quê? Da perdição. Mas todos seriam o que cuidou ali para que não se perdesse. E Satanás colocou algo no coração de Judas. Irmão, a nossa mente, ela é campo de quê? De batalha. Se o diabo colocar alguma coisa negativa, alguma coisa que não convém, pensamentos maus, é tremenda. Quer dizer, Satanás colocou no coração de Judas para que ele traísse Jesus, né? Para que ele traísse Jesus. E Judas, por ele não estar conectado com as coisas de Deus, ele deixou que o mau pensamento entrasse na sua mente e depois fosse para o seu coração. E os irmãos nunca se esqueçam disso, irmão. Todos os nossos pensamentos que o inimigo coloca na mente ou no coração de alguém são pensamentos pessimistas, pensamentos negativos, que nós não devemos aceitar, nós devemos repreender os nossos pensamentos, né? Os pensamentos ao contrário, os pensamentos que não vêm da parte do Senhor. E Jesus ali, irmão, o Pai colocou todas as coisas na mão dele, depositou todas as coisas na mão dele. Ele veio do Pai, ele saiu do Pai e estava voltando para o Pai novamente. Ele ia até aquela morte, a morte de cruz, né? Para a purificação, para que ele nos levasse novamente para Deus, para que ele nos conquistasse novamente para Deus. Ele nos deu aquela vitória na cruz. Mas ele pegou, quando terminou a ceia, uma toalha, cingiu os ombros, e pegou a bacia e começou a lavar o pé dos seus discípulos. Naquele ato, mostrando que ele precisava mais sermos limpos, né? O que ele ia fazer era para limpar a humanidade, era para limpar a vida dos seus discípulos também.
E Pedro tem naquela ação, Pedro não se sentiu digno de o Filho de Deus lavar os pés do que? Dele, né? E ele disse: Senhor, de modo algum lavará o quê? Os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, não tem parte com o quê? Comigo. Porque Jesus quer ver nós, irmãos, humildados, né? Se alguém te perguntar assim, você é humilde? Nenhum de nós somos humildes, mas Deus vai acrescentando a humildade dentro de nós. Amém, irmão? A humildade quando a gente perdoa, a humildade quando a gente ouve, a humildade quando a gente reconhece o quê? Os nossos erros, quando nós reconhecemos as nossas falhas, né? Então, naquele momento ali, Pedro estava, né, achando que Jesus não ia fazer aquilo, que Jesus não deveria fazer aquilo, que Jesus não deveria lavar os seus pés. Mas a humildade, irmão, ela não está na veste, na roupa, né? A humildade está no coração. Às vezes você vê uma pessoa debaixo da ponte, tudo, já pegar para ele, tudo, e como já aconteceu na minha vida, e levar o quê? Uma sopa, levar uma coisa, e a pessoa aceitar o alimento, mas não aceitar o poder. Ele disse que o Deus dele era o quê? Era o dinheiro, né? Olha a situação que ele estava, e ele rejeitou a própria palavra de Deus. Então, a humildade não está na condição que a pessoa está vivendo. A humildade está verdadeiramente no coração do homem. E Pedro, naquele momento, disse: não, Senhor, de modo algum, tu lavarás os meus pés. Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então, aí Pedro disse: eu quero ter parte com o Senhor, então lava a mão, lava a cabeça. Jesus disse: não, nós está limpo, né? Pela palavra. Mas nem todos estão o quê? Limpos, né? E está falando de quem que junta, que havia de quê? Eles aí, com a senha que junta foi o peixe, irmão. Quando o soldado foi prender Jesus, ele foi o quê? Deu peixe para dizer assim: olha, é esse aqui. Então, nós temos que ter muito cuidado, irmão, louvado seja o nome do Senhor, com as coisas de Deus. As coisas de Deus são finas. As coisas de Deus, aleluia, é humildade. As coisas de Deus é simplicidade. As coisas de Deus é nós reconhecer os nossos erros. As coisas de Deus é reconhecer que nós precisamos cada dia ser limpo e limpo pela palavra. A palavra limpa o homem, a palavra transforma o homem de dentro para fora. E naquele momento Jesus fez aquele ato, Jesus disse assim: eu, como mestre Senhor, deu exemplo. E bem-aventurado se vai fazer o quê? O mesmo. E às vezes nós não temos a humildade, nós erramos com o nosso irmão, lá pedir perdão, né? Ou liberar perdão, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, ter humildade. Quer dizer, Jesus, sendo Filho de Deus, não cometeu nenhum pecado, teve a humildade de lavar os pés do seu discípulo, mostrou a sua humildade, né? E a humildade, como eu falei, não está na veste, não está na roupa, a humildade está no coração. A humildade está quando você reconhece os seus erros. A humildade está quando você conhece as suas falhas. A humildade é quando você reconhece que você pecou, aleluia, para ser o nome do Senhor, e você vai ali e reconhece os seus erros. A Bíblia fala lá em Salmos: quem pode reconhecer seus próprios pecados? Quem pode reconhecer seus próprios erros? Quem pode reconhecer suas próprias falhas? Então nós temos que reconhecer. Às vezes a pessoa diz assim: oh, Davi teve algumas falhas, errou bravo, tipo que ele era o homem segundo o coração de Deus. Algumas pessoas questionam isso. É porque Davi, quando Deus falava com ele, ele reconhecia. Ele não fazia como outros, prendia, mandava matar alguém, os profetas, não. Quando Deus falou com Davi que a criança ia morrer, Davi montou pano de saco, ficou na cinza 7 dias de pé e 7 noites, irmão. Isso foi um ato de humildade. Deus falar com a pessoa e a pessoa descer e reconhecer o quê? Os seus erros e reconhecer as suas falhas. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem cobre os seus pecados nunca prosperará. Às vezes a pessoa está escondendo o quê? Um pecado, uma falha, um erro. Aí eu estou escondendo ali do apóstolo Pedro, eu estou escondendo do pastor, do obreiro. Mas de Deus ninguém vai esconder, irmão. Os olhos de Deus passeiam por quê? Por toda a terra. Tem pecado que será revelado logo.
mas tem pecado que será revelado já depois, e tem pecado que será revelado também no dia do juízo. Muitos vão dizer: Senhor, não expulsamos o demônio, não curamos o enfermo, não fizemos isso e aquilo. Eles apartam-se de mim, ou pregando, porque praticou o quê? A iniquidade. Estava na igreja pregando, louvando, né? Mas estava o quê? Se prostituindo, mentindo, enganando, né? Fofocando, né? Conspirando contra o irmão. Isso vai ser cobrado. Tem coisas que são reveladas logo, tem coisas que é revelado depois, e tem coisa também que será revelada no juízo, se nós não reconhecermos o nosso pecado. Então Jesus, ele estava dando exemplo ali aos seus discípulos de humildade. Ele como o Senhor, aleluia, ele como o Senhor, ele como rei, aleluia, ele deu exemplo, ele como Salvador, de lavar os pés dos seus discípulos, aleluia. E ele foi bem claro com Pedro: se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Então ele pediu para lavar a mão, para lavar a cabeça. Não precisa isso, você pode estar limpo, mas nem todos, irmãos, está limpo, e precisa se limpar verdadeiramente, se limpar, aleluia, das suas atitudes, se limpar das suas condutas, se limpar de certo tipo de coisas que ainda pratica. Louvado seja o nome do Senhor, porque uma fonte, ela não pode jorrar duas águas, né? Não pode jorrar uma água doce, uma água salgada. Como é que aqui nós bendizemos o Senhor, mas lá fora falando mal do irmão, conspirando, falando coisas que não convém? Isso não convém, irmão. Deus é o olho, Deus é o Deus que passeia por toda a terra. Os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, aleluia, contemplando os bons e ruins. Então nós precisamos verdadeiramente, cada dia, ter essa humildade, a humildade de reconhecer, a humildade de pedir perdão, a humildade de liberar perdão, a humildade de dizer assim: Senhor, eu preciso ser limpo. É por isso que o Apocalipse diz que aquele que é sujo, se suje mais, mas aquele que é limpo, se limpe mais. E nós precisamos, cada dia, irmão, pedir ao Senhor para nos limpar. E para nos limpar, nós temos que descer ao calvoeiro. Aleluia. Senhor, tire de mim tudo que não te agrada. Senhor, tire de mim tudo que não te louva, tudo que não exalta o teu nome. Arranca de mim. Então, você vai conversando com Deus. Deus vai o quê? Vai te limpando. E o que o Senhor nos limpa verdadeiramente é o quê? É através da palavra. O Senhor falou, quando Nicodemo chega para Jesus e diz assim: bom mestre, o que eu farei para herdar o quê? A vida eterna. Não, isso foi jovem. Aí Jesus disse para Nicodemo: Nicodemo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar nem no céu e nem ver o reino do céu. Então ele tem que nascer da água e do Espírito, né? Se não nascer da água do Espírito, não pode ver nem entrar no reino do céu. Aí Nicodemo pensou que ele tinha que o quê? Que voltar novamente para o ventre da mãe dele. Ô mestre, eu que voltar para o ventre da minha mãe dele. Você como mestre não entende esse mistério, né? Aí Jesus disse: o vento sopra e ouve a sua voz, não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são conhecidos do quê? Do Espírito, são guiados pelo Espírito. Irmão, a melhor coisa é quando nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus florescem, as coisas de Deus dão fruto, né? As coisas de Deus que acontecem na nossa vida. Nós não fazemos a obra de Deus por fachada, algo artificial, não. Nós fazemos a obra de Deus, as coisas sendo geradas, aleluia, pelo Espírito de Deus, sendo geradas pelo Espírito do Senhor. Então, Nicodemo, ele ficou sem entender aquilo ali, mas Jesus explicou que aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver e nem pisar no reino de Deus. Então a palavra do Senhor é que faz esse trabalho de regeneração. A palavra do Senhor é que trabalha dentro de nós, de dentro para o quê? Para fora. Amém? Então Jesus estava chegando a hora dele, de ele retornar para o Pai, e ele fez o maior ato da vida dele, amém, irmão? De humildade, de lavar os pés do discípulo, de um discípulo verdadeiramente a reconhecer que sem Jesus nós não somos o quê? Nada.
Se Jesus não tiver em nós, de quatro verdades, nós não somos nada. É Jesus que tem que estar em nós, é Jesus que tem que operar em nós, é Jesus que tem que fazer a maravilha através de nós. Aí as coisas do quê? Fluem, irmão. As coisas fluem. Até o que era para dar errado passa a dar certo, porque Jesus Cristo está no comando da nossa vida. Jesus Cristo está através de nós. E quando vem o dia da adversidade, da dificuldade, quando vem o dia que nós, aquele dia que vem dos confrontos, nós erramos assim, errei, eu fiz, reconhece o que as suas falhas. Porque não vai adiantar você esconder para o homem aquilo que Deus está vendo, né? Aí fica o pecado que é debaixo do quê? No tapete. A pessoa está escondendo para que a pessoa não veja. Mas Deus está vendo. Deus está o quê? Enxergando, Deus está olhando ali todas as coisas. Nada passa escondido nos olhos do Senhor. Então temos esse ato do lava-pé para mostrar a eles que, aleluia, o exemplo de humildade e mostrar a eles que nem todos ali estavam limpos, né? Mas alguns já estavam limpos, que estavam falando de Judas, que Judas havia de sair com um beijo, né? Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas os outros estavam limpos. E antes disse que ele amou o seu até o final. Até o final ele amou. Ele disse: todo aquele que o Pai me deu, como eu falei antes, nenhum se perdeu, né? Louvado seja, a não ser o filho da perdição. Então, até o cuidado, nós temos que ter com as almas, com as vidas, para que a obra de Deus possa florescer, para que a obra de Deus possa crescer, né? Deus tem dificuldade de encher isso aqui. Eu tenho dificuldade de notar isso aqui, de completar isso aqui. Mas Deus quer que cada um de nós nos prepare para receber as almas, para receber as vidas, para cuidar das vidas, acompanhar as vidas, e o nome do Senhor ser glorificado, e o nome do Senhor ser exaltado. Amém, irmão? E uma coisa que a gente precisa, irmão, quando alguma coisa, a área da nossa vida não está dando certo, não está florescendo, não está fluindo, nós temos vontade de perguntar ao Senhor, né? Porque muitas vezes a gente diz assim: por que a obra não está crescendo? Mas é uma palavra errada, é o que está impedindo a obra de crescer. A gente está impedindo você ganhar alma, você ganhar vida, porque está impedindo o crescimento, né, irmão? Então, talvez seja o sentimento, porque o sentimento de Judas estava totalmente diferente do sentimento de todos aqueles donos que estavam ali. Ele não andava conectado com as coisas de Deus, ele não andava ligado com as coisas de Deus, ele andava por trás de bastidores, irmão. E ali o diabo foi jogou a seta no coração dele ali, vai gritar isso, Jesus. Você vê que nem a moeda ele ficou, foi 30 o quê? Entendeu? Ele não ficou com a moeda, porque ali foi uma obra do diabo. E ali deve ser tudo que nós devemos guardar, guarda no nosso coração, porque procede a saída da vida. Como eu falei antes, a mente é o campo de batalha. O diabo vai sempre querer jogar alguém com a seta, jogar algo para que isso entre na sua cabeça, deixa no seu coração, e você acha que aquilo ali é verdade. Não. Paulo estava passando por alguma batalha espiritual, e essa batalha espiritual que Paulo estava passando, ele disse: eu trago a minha mente cativa porque é o Espírito de Deus. Nós temos que trazer a nossa mente cativa porque é o quê? Ao Espírito de Deus. Não, a minha mente é a mente do Senhor. E o nosso pensamento, há poder do teu sangue. O teu sangue é o quê? É poderoso. A minha mente pertence ao quê? A Jesus Cristo. Porque assim como ele jogou em Judas, o mau pensamento, jogou a seta no coração de Judas, para sair o mestre, ele pode jogar em cada um de nós, se a gente não estiver conectado. Se a gente não estiver ligado, irmão, né? Não estiver ligado, ele joga. Porque a igreja não é o lugar melhor do mundo. A igreja é um pronto-socorro espiritual, tem todo tipo de gente, caráter diferente, costume diferente, né? E aí quando na Assembleia Geral aqui, alguém falou: apóstolo Pedro fique mais atento às coisas. Aí eu passei a ficar mais atento às coisas aqui na igreja, aqui na América, fiscalizando algumas coisas, observando algumas coisas, mas você vê tanta coisa. Eu estava ligado aqui só por toda a graça. E agora que está com o olho aberto, você vê
coisa. E você tem que ter cuidado com aquilo que você vê. Porque a Bíblia diz que a boca fala e o coração o quê? Está cheio. Então aquilo que ali você vê é para você chamar o irmão e corrigir, não chegar aqui no culto e quê? E se desabafar. Você está entendendo? Porque você vê coisas. Você não vai ver aqui pessoas perfeitas. Vocês vão ver aqui verdadeiramente pedra acústica, que são diamantes, né? Até ser lapidado, demora. A pessoa é sendo lapidada, a pessoa é sendo tratada pelo Senhor, né? Não é bom poder dizer assim, Senhor me lapida, Senhor trabalha na minha vida, cola ali no vaso, trabalha no vaso. Deus vai trabalhar no vaso. Isso é humildade, você reconhecer, irmão, a área que Deus precisa trabalhar na minha vida e na sua vida. Porque senão a gente vai ficar cheio de eu, cheio de si, se achando ser alguma coisa que não samba, aquele que acha ser alguma coisa não sendo nada, engana o quê? A si mesmo. Entendeu? Então nós não devemos nos enganar a si mesmo. Então Jesus, antes de que já estava chegando a sua hora, né? Terminou ali a festa da Páscoa, né? Ele ia voltar para o Pai, ele deu exemplo de humildade para os seus discípulos, lavou o pé de cada um deles, né? Porque ele tentou resistir, mas ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. E nós precisamos, irmão, cada dia ter essa humildade diante do Senhor, pedir a Deus que Ele trabalhe em uma área da sua vida, ou em várias áreas, que Deus a vez faça a transformação de dentro para fora. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, ele está mentindo, né? Quem não tem pecado, está mentindo. A Bíblia diz que todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Amém? Sempre vamos errar em alguma área, sempre vamos errar em alguma coisa, mas também o que Deus quer ver de nós, homens segundo o coração dele, reconhecer o quê? Os pecados, as falhas. É isso que Davi tem. Davi disse assim: se houver sacrifício que fizeste, né, eu daria, mas o que agrada a Deus é homem de coração aquebrantado, de coração contrito. Esse Deus não rejeita. Homens e mulheres de coração o quê? Aquebrantado. Porque às vezes, irmão, é muito fácil nós vemos só para o irmão, mas e a nossa? Diz que é um atalho, né? Quando você olha para o irmão, atalho que a nossa passou também. Então, falha sempre vai ter, erro sempre vai ter. Olha só na igreja de Apocalipse, era 7 igrejas. Era 7 igrejas da Ásia. Todas as 7, Deus fez o conselho. Olha, eu tenho vontade disso, eu tenho vontade disso, isso. Eu tenho vontade de largar a primeira mão, a primeira jovem. Sempre vai haver um conserto, né? Porque nós não somos o quê? Perfeitos. Se nós chegarmos à estatura do varão perfeito, Deus já vai nos levar para a glória, como levou Enoque e como levou Elias, irmão. Mas, graças a Deus, aquele versículo que está lá em Filipenses 1:6, que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para aperfeiçoar até a volta de Cristo. Deus começou e vai terminar. Aí tem um dia que diz: aquele que fez, aquele que fez parar a obra, aquele que fez terminará a obra. Então Deus, ele não faz obra completa. Ele começa a obra na vida de um homem, de uma mulher. Se ele perseverar, se ele persistir, aleluia, Deus vai terminar a obra na vida dele. E Deus já começou a boa obra na sua vida, e ele vai terminar a boa obra na sua vida, né? É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até o dia que deu a coisa certa, Deus disse: olha, não deu certo, você foi por esse caminho, você era para manter o caminho, né? Entendeu? Então, quando não dá certo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando dá certo, coopera também para o bem. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o que Deus quer em nós é nós reconhecer a nossa falha, nossos erros, ser humilde também, às vezes, de alguém identificar alguma coisa na nossa vida, mas chegar para conversar com a pessoa para receber também. Porque tem coisas que você está vendo que eu não estou vendo, e tem coisas que eu não estou vendo que você está vendo, né?
E Deus, ele sempre colocou a atalaia. Pode ficar a atalaia é o sentinela, ele fica lá do alto para ver o mal e avisar. E a Deus, ele quer avisar algo para mim. Deus quer avisar algo para você. Mas a questão é nós temos o lado para receber aquilo que vem da parte de Deus. Foi por isso que o Senhor disse assim para Ezequiel: que ouça o que Deus me ouvir. É causa rebelde. O rebelde, irmão, jamais vai ouvir. A maioria do rebelde assim, ele pega conselho, né? Mas quando vai pegar conselho para ele não recebe. Essa semana mesmo uma pessoa disse que sentou para voz uma pessoa e a pessoa saiu chateada, ficou 3, 4, 5 dias chateada, mas depois reconheceu o seu pecado, porque a palavra de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. E o próprio Jesus ali começou a ver: olha, Pedro, se eu não lavar, tudo vai ter parte comigo não. Mas Pedro queria ter parte com Jesus. E nós precisamos querer ter parte com ele. Mesmo quando ele vem tratar conosco, mesmo quando ele vem tratar com as nossas vidas, mesmo quando ele vem falar com cada um de nós, Jesus ele quer trazer curas, irmão, de dentro para fora em nossa vida. Ele quer restaurar a igreja, ele quer curar a igreja, ele quer lapidar a igreja. Mas para ele fazer isso, nós temos que nos permitir. Jesus, eu permito ser curado. Jesus, eu permito ser restaurado. Pedro disse: não, Senhor, então lava minha mão e a cabeça dele. Ele permitiu, ali naquele momento, aleluia, que Jesus fizesse aquela obra de limpeza, né, irmão? Limpeza, aquilo que ele ia fazer na cruz, ele ia restaurar muita gente, ele ia limpar muita gente, ele ia curar muita gente. Então Jesus, ele se alegra quando o homem ou mulher de Deus, ele reconhece a sua falha. Isso é um gesto de humildade. Reconhece o seu erro, é um gesto de humildade. Ele diz: eu me permito ser curado, é um gesto de humildade. E Jesus, ele quer trabalhar com isso na minha vida e na sua vida. Então, como ele começou a boa obra, ele é fiel para o quê? Terminar. Você vê, irmão, que Pedro, Jesus só terminou a obra da vida dele quando ele negou 3 vezes a Jesus. Esse outro modo, como é o quê? Eu te negarei. Pedro, quando o galo cantar, tu negará 3 vezes. E quando você se converter, você vai confirmar essas coisas o quê? Aos seus irmãos. Tem pessoas da igreja, irmão, não está convencido, não está convertido, não. Não está convertido de fato, de verdade. Porque ele vê uma coisa, ele critica, ele censura, ele se acha que é mais santorrão do que o quê? Do que os outros. E quando ele cai com erro, é agora para ele reconhecer o seu erro, a sua falha. Então o que acontece? Pedro, ele se achava autossuficiente, mesmo que todos negassem, ele não ia o quê? Negar. Mas mesmo assim ele foi que acompanhou Jesus ali, mesmo ali que acompanhou. E ali o pessoal, ele parece ficar com ele, olha, ele parece com ele não está parecendo com ele. E Pedro negou 3 vezes. E o galo cantou. E aí Jesus olhou bem no olho de Pedro. O olhar, irmão, nos fala alguma coisa? Olhou bem no olho de Pedro. E Pedro chorou amargamente ali. Eu acho que aquele choro foi um choro de quebrantamento. Aquele choro ali foi um choro de restauração. Essa conversa que o homem não chora, mas diante do poder de Deus, cada um de nós choramos e nos aquebantamos. E Pedro ali chorou, irmão, profundamente, depois que ele negou, que ele lembrou das palavras do Mestre. E agora, quando Jesus ressuscita, diz assim: ó, fala com o discípulo e com Pedro. Olha o que Jesus já falou, com Pedro. Ele encontrará ele lá na casa dela. E quando Jesus encontrou com Pedro, irmão, Jesus fez 3 perguntas a ele. Pedro, tu me ama? Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Então,
apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Aí ele falou mais alto: Pedro, tu me ama? Apacenta a minha ovelha. E Pedro chorou, irmão, amargamente. Se Pedro negasse 500 vezes, ele tinha que confessar 500 vezes que amava Jesus. E Jesus está perguntando para a igreja nessa noite: você me ama? Você me ama mesmo? Faça a minha obra, cuida da minha ovelha, volte a evangelizar, tenha a planificação. Tu me ama? Tu me ama mesmo? Pedro pensou que as coisas seriam mansas na primeira vez. Pedro me ama. Depois Jesus falou mais alto, depois Jesus falou mais alto ainda. E Jesus está perguntando para alguém aqui nessa noite: você me ama? Cuida da minha ovelha, cuida da minha obra. Não olha o que você está vendo, olha o que eu vou fazer, olha o que eu vou realizar. As obras de Deus tem batalha, tem luta, tem levante. Se nós olharmos com dificuldade, a gente não faz, não. E ali o Senhor falou com Pedro, e Pedro confessou 3 vezes que amava o mestre. E Jesus está perguntando para alguém: tu me ama? Pode parar a oposição. Tu me ama, faça minha obra. Tu me ama, cuida da minha ovelha. O Senhor está perguntando. E a humildade é a gente reconhecer que a gente não está na posição que Deus quer. Tu me ama, volta para o primeiro amor, volta para a primeira obra, volta para a malucada, né? Então, como é bom, né, irmão, quando a gente reconhecemos as nossas falhas. Então, vem aqui na frente, irmão, para a gente fazer uma oração com todos vocês, para abençoar a vida de vocês essa noite. Vem na frente. Em adoração, vem para cá para frente. Eu me rendo a ti, tu és comigo, rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como rei Davi, eu quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digna de louvor, agora majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Mais uma vez, adoração, em adoração, logo da palma, e todo o coração, eu me rendo a ti. Agora a igreja, tu és comigo, rio de águas vivas, flui dentro de mim. Agora ele és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como rei Davi. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te louvar, minha alma canta
A presença dele é grande. A presença dele é real. Ele está aqui. Ele diz: eu comecei. Como é que ali? Ele já está aqui. Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Mais uma vez, fala para ele. Como é Davi? Oh, aleluia, Jesus. Eu quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, Oh, aleluia. Glória a Deus. Majestade santa. Meu prazer é te dizer: te amo, ó Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu. Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, glória a Ele, tu se importa comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tem, e tu se importa comigo também. Se este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és sempre, mais uma vez, e apesar dessa
digno de glória e louvor. Levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite de adoração para buscar a tua paz, para buscar a tua presença. O Senhor disse que começou a boa obra nas nossas vidas, o Senhor é fiel para terminar, assim como o Senhor completou a obra na vida do apóstolo Pedro, Senhor, tratando com a vida dele, curando a vida dele, curando a alma dele. Então cura nossas almas, restaura nossas vidas, restaura cada um de nós, Pai amado, renova cada um de nós, Senhor, renova essa pessoa agora, para falar em língua, para falar contigo, a renovação espiritual, Pai, porque grande é a caminhada. O Senhor falou para Elias, come e bebe, porque grande será a tua caminhada sobre a terra. E Elias comeu e bebeu e se fortaleceu, e andou 40 dias, e o Senhor está trazendo nesta noite a renovação espiritual, o renovo espiritual. O Senhor está trazendo a graça dele, o Senhor está trazendo o poder dele, o Senhor está trazendo o renovo dele. Diga: Jesus, me enche da tua presença, me enche da tua glória, me enche do teu poder. Faz assim comigo, Jesus. Diga: Jesus, aproveita nesta noite que eu abri o meu coração para ti. Me enche do teu poder, da tua virtude, da tua graça, da tua força. Diga: Jesus, eu quero ser cheio do teu poder, da tua virtude. Diga: Senhor, derrame nesta noite o teu refinai, a tua glória, o teu poder, a tua virtude sobre a minha vida. Coloca a mão no coração, gente, pela fé. O Senhor vai te visitar esta noite. O Senhor vai visitar a tua vida espiritual. Vai tirar todo o bloqueio espiritual, toda a negatividade da tua vida. E o Senhor vai te encher de graça. O Senhor vai te encher de poder. A Bíblia diz para nós não beber o vinho que há contente, mas encher do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está visitando o crente aqui agora. Se leve do teu primeiro amor com Deus. Se leve das primeiras obras com Deus. Se leve quando você subir ao monte, quando você orar, buscar, se derramar os pés do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele continua com o propósito de pé. Ele continua com o propósito. Deus une pessoas de um propósito. E Deus te trouxe com um grande propósito. Você sabe a chamada que Deus tem na tua vida. Você sabe o que Deus tem para realizar na tua vida. Sinta a presença dele aí. Sinta ele dentro de você. Fale língua, fale mistério. Meu Deus, vem com o comando da tua presença, meu Senhor. Tira todo o cansaço físico, tira todo o esgotamento, Pai. Restaura, meu Pai, a tua igreja. Restaura os teus servos, as tuas servas, Pai. O Senhor disse, meu Pai, que todos estavam limpos ali, meu Deus. Então limpa a tua igreja, limpa cada um de nós, meu Pai. Vai manifestando o teu poder, vai manifestando a tua graça, vai manifestando, meu Deus, para que teu nome venha ser glorificado. Não diga nada, deixa Deus falar dentro de você. Sinta Deus dentro de você nesta noite. Você vai sair daqui totalmente restaurado, você vai sair totalmente aqui curado. Não diga nada, um minutinho só, deixa ele falar contigo.
falando bem, só a presença de Jesus na minha vida nos desliga tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença encoraja, me anima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vinho morto sem poder me levantar. Até agora não me deixes abrigar sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixes, a minha alma chora, grita agora, não me deixes, Senhor. Só tu me entende, não me censura, embora seja mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça das muitas faltas que eu cometo contra ti. Se for preciso me exaltar, fala comigo, sozinho, fala comigo. Transmite essa unção que ele dá a moça da família. Eu acredito que vai haver avivamento. A graça a Deus. Aleluia. A igreja vai crescer. Para o Senhor se aparecer. Fale com o teu irmão. O avivamento do Senhor. Avivamento do Senhor. Aleluia. Olha o minuto aí pelo seu irmão. Olha o minuto aí pelo seu irmão. Escolha uma pessoa e olhe para essa pessoa um minuto. Diga, Senhor, aviva essa pessoa, restaura essa pessoa. Olhe para essa pessoa um minuto. Olhe para essa pessoa um minuto. Olhe. E profetize, diga: Deus vai te levantar, Deus vai te restaurar. Você vai voltar ao primeiro amor. Você vai voltar à primeira volta. Vai voltar a ser bênção. Vai voltar a ser bênção. O Espírito Santo vai te sacudir. Aleluia. Olhe para essa pessoa. Profetize da vida dessa pessoa. Diga: Deus, derrame sobre ela a tua presença, o teu poder, a tua virtude, a tua graça. Profetiza, igreja. Está escrito, eu vou profetizar e tudo vai mudar. O tempo de avivamento está chegando sobre as nossas vidas. Dê glória a Deus, exalta o Rei. Senhor, te
cuidado